Olá, hoje a gente vai mergulhar numa narrativa realmente épica, que conta a história de um conflito cósmico e de um plano divino de redenção. É uma trama que, segundo as fontes, começa bem antes da humanidade existir e vai se desenrolando por gerações, moldando o destino de tudo. Vamos lá? Essa frase, bem provocadora, já dá o tom da nossa análise de hoje. Ela sugere que, nessa história, cada evento, mesmo que parece uma derrota, tem um significado muito mais profundo. É a chave para a gente entender como uma aparente perda pode ser, na verdade, o comecinho da vitória final. Bom, a nossa história não começa aqui na Terra. Para entender o drama humano, a gente precisa primeiro dar uma olhada lá nos céus, onde uma rebelião deu o pontapé inicial no conflito entre o bem e o mal. No comecinho de tudo, o céu era um lugar de harmonia perfeita. As fontes descrevem que Cristo e o Pai dividiam o mesmo trono, com a mesma glória, a mesma autoridade, e foi declarado ali, na frente de todos os anjos, que só Cristo podia entender por completo os planos de Deus. O ponto mais fascinante aqui é a tática. Lúcifer, que era um ser de altíssima posição, não chegou declarando guerra. Ele agiu na sutileza. Começou a espalhar um descontentamento aqui, uma dúvida ali, sugerindo que as leis de Deus eram, na verdade, uma restrição. Se apresentando como um libertador, ele acabou conquistando a simpatia de muitos. Então, o ponto crucial é este. O conflito nasceu de duas visões totalmente opostas sobre a natureza do governo de Deus. De um lado, um sistema baseado no amor, onde a lei existe para garantir a harmonia. Do outro, a acusação de que essa mesma lei era uma tirania. Foi essa rachadura que dividiu o céu. Com o conflito armado no céu, a batalha se moveu para um novo cenário. O nosso planeta, a Terra. A humanidade, recém-criada, se tornou o centro dessa disputa cósmica. E foi aqui que o conflito tomou um rumo decisivo. As fontes descrevem um começo que era literalmente um paraíso. Adão e Eva viviam em total sintonia com a vontade de Deus. A mente deles era capaz de entender os propósitos divinos, suas emoções estavam sob o controle da razão, e eles recebiam visitas de anjos, aprendendo direto do Criador. E aqui entra a tentação. Usando uma serpente como disfarce, Satanás plantou a mesma sementinha da dúvida que ele usou no céu. Ele fez Eva desconfiar do amor de Deus, questionar sua sabedoria e, no fim, desobedecer sua lei. A promessa era de algo maior, mas o resultado foi o oposto. As consequências foram imediatas e, devastadoras. Aquela veste de luz que eles tinham simplesmente sumiu. A conexão íntima com o Criador foi quebrada. Eles sentiram culpa, medo e, pela primeira vez, tentaram se esconder de Deus. Mas é aqui que a narrativa dá uma virada. Mesmo antes de dizer quais seriam as consequências, Deus apresentou a solução. Um plano que já existia desde antes da criação foi colocado em ação na mesma hora. A promessa de um Redentor que iria derrotar o mal trouxe uma luz de esperança bem no meio da escuridão. A partir daquele momento, o plano da redenção começou a se desenrolar aqui na Terra. A história humana passou a ser marcada por um padrão que se repetia: falha humana e intervenção divina, sempre com a promessa do Redentor lá no fundo. E esse ciclo se repete desde o início. A gente vê em Caim e Abel o pecado entrando na primeira família, mas a linhagem da fé sobrevive. Vemos a corrupção tomar conta de tudo e levar ao dilúvio, mas um grupo fiel é salvo. E vemos o orgulho na Torre de Babel ser frustrado, impedindo uma rebelião ainda maior. Para cada falha, uma intervenção. E logo de cara, a humanidade se dividiu em dois caminhos bem claros. A linhagem de Caim focou no sucesso material, nos prazeres daqui. Já a linhagem de Sete, por outro lado, manteve a fé, vivendo como peregrinos que esperavam pela promessa de Deus. Agora, o plano começa a ficar mais específico. Num mundo dominado pela idolatria, Deus escolhe um homem, Abraão, para formar uma nação. E essa nação seria a guardiã da sua lei e a linhagem do Redentor prometido. Isso aqui é o resumo de uma história fundamental. Começa com a jornada de fé de um homem só. Passa pela escravidão e libertação de uma nação inteira e chega ao auge no Monte Sinai, onde Deus estabelece uma aliança e um governo direto com seu povo. Um ponto super importante aqui é a natureza dessa lei. Ela não é mostrada como um peso, mas como um presente. Os 10 mandamentos são descritos como um reflexo do próprio princípio do amor, criados para garantir felicidade e harmonia. E para ensinar sobre redenção foi criado o serviço do santuário, uma lição visual muito poderosa. Cada sacrifício mostrava a seriedade do pecado, mas também apontava para o perdão através de um substituto. O sistema todo era como uma miniatura do plano maior.
preparando o caminho para o sacrifício final do Redentor. A história avança, então, para uma nova fase. A nação, insatisfeita com o governo direto de Deus, faz um pedido que vai mudar seu destino e focar a promessa do Redentor numa linhagem real bem específica. Esse foi um momento de virada. Ao pedir um rei, o povo estava, na prática, rejeitando Deus como seu líder. E mesmo que isso mostrasse uma falta de fé, Deus permitiu, usando a própria monarquia, para levar seu plano adiante. A comparação entre os dois primeiros reis de Israel é muito reveladora. Saul representava o padrão humano, alto, forte, a escolha óbvia. Davi, um pastor, o mais novo dos irmãos, representava o padrão divino, um homem segundo o coração de Deus. A história dos dois mostra bem a diferença entre a sabedoria humana e o propósito de Deus. Essa profecia antiga, feita séculos antes, agora se torna central. Ela dizia que o governante supremo viria da tribo de Judá, a mesma tribo de Davi. Isso conectava a linhagem real de Davi diretamente à promessa de um Messias que governaria todas as nações. E assim a gente chega ao ponto principal. Toda essa história, o conflito no céu, a queda no Éden, as provações dos patriarcas, a formação de uma nação, tudo isso converge para uma única promessa. A linhagem de Davi se torna o canal pelo qual a solução final para esse grande conflito finalmente apareceria. Essa jornada toda nos trouxe até a promessa de um rei, um redentor. A história preparou o palco, estabeleceu a linhagem e definiu o problema. A questão que fica no ar é: como a chegada dessa figura finalmente resolveria um conflito que começou lá no céu e jogou a humanidade na escuridão?